Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais um Devaneios no Café, nosso programa semanal, que é realizado ao vivo no Instagram, também no YouTube do SEI de Campinas, e acontece aqui na Rua Doutor Quirino, 1856, no centro da cidade de Campinas. E boa noite para o pessoal que já está chegando aqui conosco, que acompanha os nossos encontros. Eu sempre busco dar uma apresentada inicial nos nossos programas, apesar de já ser o nosso 37º encontro. Olha só, daqui a pouco a gente completa 40 encontros aqui. E os nossos encontros aqui do Devaneios no Café, ele tem como objetivo sair do óbvio, tem como objetivo, ou pelo menos uma pretensão, de olhar para as coisas de uma outra maneira, de complicá-las em outras versões também. Aqui tem o pessoal achando boa noite para Kathleen, boa noite para Dirce, achou aqui, que bom Dirce, que me achou aqui. Eu não estava perdido, mas aqui estou. Mas aqui os nossos encontros são para isso, né? A gente vai ali suscitando ideias. Boa noite para Daiane Andrade também, que está chegando aqui conosco, para Márcia Imá. Disse, eu estava. Entendi, disse. O intuito, né, dos nossos encontros é de nós provocarmos reflexão, provocarmos uma possibilidade de um olhar, de uma mudança qualitativa para as coisas, até mesmo para as mesmas coisas. Boa noite para quem está me chegando aqui. Centelha, deixa eu ver aqui quem que é. Centelha Estelares. Boa noite. Eu vou lendo, pessoal, não sei o nome de todo mundo, eu vou lendo pelo nome do perfil, tá? Boa noite para o Cacazinho, Cacê também que está aqui. Então, esse é o intuito dos devaneios. Aqui, deixa eu arrumar que está meio torto. E agora ficou bom. E bom, com este propósito, né, que é um pré-estabelecido, inclusive, a gente vai pensando em alguns temas. Aqui a gente já começou a falar tanto tema, né, a gente já vem falando há um tempo sobre o pensamento mítico, sobre imagens, sobre relacionamentos, sobre coisas cotidianas. E aqui, invariavelmente, algum tema ou outro às vezes se repete, mas a tentativa é sempre de olhar de uma outra maneira, sempre de tentar achar alguma coisa que até então não foi vista. Bom, dito isso, algo que uma percepção que eu tive, que eu achei bastante positiva, foi de um Reels que eu coloquei ele, acho que foi até na madrugada, não vou lembrar agora o horário, mas que foi da Adélia Prado, que é uma fala belíssima que ela tem ali na Roda Viva da Cultura, onde ela traz ali o sofrimento como uma condição de mais consciência. É interessantíssimo, né? Eu vou tentar explorar um pouco esse pensamento ali dela que ela trouxe e também complicá-lo um pouco mais em alguns sentidos. O que é interessante ali é tentar não enxergar o que ela está dizendo de uma maneira tão óbvia ou de uma maneira tão literal, assim, como se fosse sofrer é uma condição de mudança. Até porque aí a gente vai indo para um lugar onde não é exatamente uma espécie de um sofrimento de patos. Não estamos falando de patos aí no caso. E pelo que eu entendi em relação ao próprio Reels, quem quiser ver, né, ele está disponível aqui na página no Instagram. Eu não sei se ele vai para o Facebook, eu acho que não vai. Então ele está só no Instagram. Está aí já salvo, tem marcado ali. É que eu não sabia qual que era a hashtag dela, né, as referências, aí o pessoal colocou nos comentários.
Mas a fala dela está salva aqui na página, né? Da página que eu encontrei, inclusive, que fez esse belíssimo recorte. Agradeço a página, não vou lembrar o nome dela agora, mas está salva ali também no Rios. Mas o que eu entendo é que ela está dizendo de uma condição de sofrimento, não de uma condição de precisar sentir, no sentido de colocar isso como sendo uma tarefa, ou sendo um dever, ou sendo uma obrigação para que as coisas mudem. Então tem que sofrer, tá? Porque senão a gente vai se aproximando muito de uma visão até mais hercúlea em relação a esse sofrimento. Eu sofro para conseguir... Aí tem tanto imaginário, né, da nossa cultura, e alguns deles eu sofro aqui para conseguir um lugar no céu, ou eu sofro aqui para depois eu ser recompensado, para eu ser visto, para eu ser digno, como se o sofrimento fosse uma condição de dignidade, ou que trouxesse depois que acontecesse aquilo uma dignidade. E eu acho que não é por esse caminho que ela traz essa necessidade. Até mesmo a própria fala dela é bastante provocativa nesse sentido, que ela vai colocando ali o sofrimento como uma condição de uma não escolha consciente, eu não estou escolhendo sofrer, eu estou passando por isso. E eu trouxe até, para a gente complicar um pouco mais este pensamento, alguns trechos do livro que eu estou utilizando aqui. Obrigado, Camila. Boa noite, Camila. É um livro que eu estou utilizando aqui, que é o Revendo a Psicologia. Este compêndio, né? Esse livro que é um compilado de seminários que o Hillman fez lá para os anos 70, nos encontros de Eranos. Inclusive os encontros de Eranos, né, só um pequeno parênteses, que não tem nada a ver com o nosso assunto, ele teve ali, né, no seu auge, encontros com Jung, teve o Joseph Campbell, teve o próprio James Hillman, ali, que inclusive aqui é um compilado dos encontros de Eranos, ou de Eranos, né, eu não sei qual que é a pronúncia correta. E ali tinha ali uma troca de diversos cientistas, autores, em relação ali a uma disposição sobre o refletir sobre as questões humanas, né? Inclusive em relação ao conteúdo de uma forma profunda, né? Seja um conteúdo biológico, seja um conteúdo... Como é que ele era imaginado? Kalkerini também foi um dos participantes dos encontros de Eranos. Então, esses encontros riquíssimos, eles acontecem até hoje. Eu não lembro agora se é na Suíça, em qual país que ele é. Provavelmente seja na Suíça. Ele não tem mais o brilhantismo que teve já no passado, mas ele continua vivo, né? Então a gente está falando... Apesar de ser uma leitura, estamos falando ali de algo que, de alguma maneira, continua, se mantém viva. E, pois bem, citando agora, antes de entrar um pouco na nossa leitura, para a gente ir devaneando um pouco sobre este recorte da Adélia Prado, o que é interessante é que ela traz como uma condição ali, o sofrimento como sendo uma condição de mais consciência. O que eu entendo em relação a isso, sobre o mais consciência? Aqui a Nina falando, só um minuto, a Nina falando, nova meta de viagem, encontro de Hermes. Eranos, né? Mas é interessante, que é uma troca, né? O Hermes, ele faz essa possibilidade de abrir as portas. Aí é bem interessante mesmo, né? Uma possibilidade de ver... E não é só de Eranos, tem outros encontros também, viu, Nina? Agora eu não vou lembrar quais são. Pois bem, voltando agora um pouco, a condição ali do mais consciência. Claro, eu acho que o que ela está dizendo ali não é o sofrimento da sua forma literal,
mas ela diz respeito a um tipo de acontecimento que mobiliza profundamente a nossa imaginação, como se fôssemos quase que obrigados a enxergar as coisas daquela maneira e até de uma forma mais qualitativamente diferente. Então nós estamos colocando ali algo sentido como uma mudança qualitativa. Claro, isso tem também um sentimento de angústia, de sofrimento, mas não para por aí. E eu vou complicar esta questão com o primeiro grifo que eu tenho aqui do livro referente que eu disse, o Revendo a Psicologia. E tenho dois grifos interessantes, né? Começa aqui, depois eu vou contextualizar. Eu vou contextualizar o outro, que ele vai para um caminho aqui de tentar até olhar em relação a algumas figuras religiosas, mas não é para ir para o sentido mais religioso da palavra. Mas olha que interessante aqui, ó. Aqui o Hillman, na página 204, que é da referência que eu tenho, inclusive é da editora Vozes. Eu acho que, inclusive, este livro só veio para o Brasil pela editora Vozes. Então, E, infelizmente, ele está esgotado também no seu... Tanto, acho que Kindle não tem dele, eu nunca vi. Mas o livro físico, ele está esgotado. Inclusive, eu não encontrei mais ele na estante virtual ou outras plataformas de venda de livros usados. Mas o Hillman, ele está trazendo uma coisa bem interessante aqui, que é no último parágrafo da página 204 e termina na 205. É praticamente o parágrafo inteiro que eu vou ler. Aqui ele está sugerindo para se ter um discurso ali que vai falando sobre o que move a nossa fantasia, o que coloca a nossa fantasia em movimento. E ele vai resgatando o sentido de pathos. E olha que interessante que ele diz aqui. Pathos, em grego, esta palavra significa basicamente algo que acontece, experiências. Parênteses aqui antes de eu continuar a ler a leitura. Nós já trouxemos aqui no Devaneios mesmo a palavra pathos com um sentido próximo, né, do sentido de patologia, ou seja, o logos do pathos, como sendo sofrimento, como sendo traduzido também como sofrimento. Aqui o Hillman está trazendo uma outra perspectiva. Ele está trazendo uma perspectiva, né, resgatando outros sentidos do radical pathos como algo que acontece e experiências, ou seja, não limitado à questão do sofrimento. E ele vai desenvolver isso durante esse parágrafo, dizendo o seguinte: ser movido e a capacidade de mover. Os movimentos da alma, e aqui a gente pode colocar alma, né? Eu sempre vou lembrar qual o sentido de alma que ele traz em toda a obra da arquetípica, é aquilo que em nós está imaginando coisas o tempo inteiro, é o que em nós produz a capacidade de fantasiar. Esse é o sentido de alma. Ou seja, a alma é aquilo que em nós nos movimenta e coloca as coisas em realidade através de uma fantasia. Está sempre enxergando as coisas através de uma fantasia. Então, os movimentos da alma são pate e, se seguirmos Aristóteles, mostram uma capacidade de mudança ou mudanças qualitativas ocorrendo. É claro que essas alterações podem ser dolorosas e sentidas como aflições, o que Aristóteles também notou. Contudo, pathos e sofrimento podem ser distinguidos. A alma pode passar por suas mudanças, até mesmo mudanças patologizantes, sem que essas alterações em sua qualidade
tenham que ser necessariamente identificadas com sofrimento. Então, estaremos numa melhor posição para enxergar o cultivo da alma em relação direta com as imagens e experiências patologizadas, sem termos que sustentá-las e superestimá-las através do sofrimento da via crucis, percebendo, além do mais, que até mesmo a imagem da crucificação é apenas uma entre várias fantasias possíveis do patologizar. Bom, aqui o Hillman complica a nossa vida, porque aqui ele está dizendo o seguinte, que, pelo que eu entendo, né, pelo que essa provocação que ele nos diz, que aquilo que em nós é patologizado não é exatamente um sofrimento ou sentido como sofrimento. Aqui ele coloca uma qualidade mais profunda do patologizar. Aqui ele vai dizer que a característica principal, que é isso que eu estou falando, que eu estou entendendo, tá, pessoal? Isso não está no texto exatamente, mas é uma leitura que eu estou tentando fazer dessa parte. Mas pelo que eu entendo, ele está dizendo aqui que o patologizar é aquilo que em nós está deformando a percepção o tempo todo. E é uma deformação qualitativa. Ou seja, não quer dizer que está perdendo qualidade, mas que está mudando de qualidade, que é diferente, que que está em trânsito, que está em transformação. Claro, ele vai colocar aqui que um destes movimentos sentidos, ou seja, compreendidos, se a gente for colocar sentimento, como o Jung ele traz na obra dele, como sendo uma função racional, mas função é um nome um pouquinho feio, né? Vamos tentar colocar outro nome. O sentimento como sendo algo que está muito próximo da consciência habitual, que, digamos assim, conversa com esta linguagem mais proximamente, talvez, aqui eu posso até estar cometendo algum erro, mas talvez converse mais proximamente do que a linguagem que traz ali a qualidade da própria imagem. O que ele está podendo dizer aqui, talvez, é de que aquilo que em nós tem uma percepção deformadora, nem sempre está deformando. Claro que muitas vezes isso é sentido como um sofrimento, é experienciado como um sofrimento. Mas essa deformação não necessariamente precisa passar por esse sofrimento. Porque aí, se a gente colocar como sendo algo unicamente, e não entre outras coisas, mas unicamente necessário para que haja uma transformação, acaba ocorrendo, principalmente na nossa cultura, que ele vai colocar todo um embasamento judaico-cristão na relação em como nós nos imaginamos, com a via crucis, com um tipo de sofrimento, que aqui aí eu vou ler uma outra parte aqui que eu grifei, com um tipo de sofrimento que ele vai começando a conversar mais com o nosso nível heróico das coisas, com o nosso nível de tentar salvar algumas coisas, do tipo, então era isso que eu precisava sofrer para depois sair do sofrimento, bacana, então vamos sofrer aqui e vamos embora. Acaba entrando nesse lugar. A gente acaba, sem querer, entrando ali do tipo, que horas que isso acaba? Que horas que isso aqui para de me atrapalhar a minha vida cotidiana? Então, nesse sentido, conversando com a referência ali da Adélia Prado, não entendo que ela esteja dizendo o sofrimento, trazendo sendo mais consciência, como um sofrimento no nível heróico da palavra. Inclusive, quando ela mesma traz ali uma crítica em relação ao boom, não só dos livros de autoajuda, né, que ela faz isso uma referência ali,
mas também a propostas de autoajuda, de autoesclarecimento, de autorreconhecimento, esse auto. Porque o que acaba acontecendo? Este auto, né, com U, utilizando ali a nossa linguagem na nossa esfera da língua portuguesa, ele acaba sendo autocentrado também, como se aquilo estivesse a meu serviço, ao que eu quero. A gente acaba pegando uma diferença e transformando, ou até mesmo capitalizando ela naquilo que nós queremos obter de lucro, vamos dizer dessa maneira. Um problema que isso traz: eu não conheço as coisas. Se eu estou falando sobre autoconhecimento, eu não estou falando sobre conhecimento. Se eu estou falando sobre autoajuda, não estou falando sobre ajuda. Autoajuda é algo que me ajuda. O paradoxo disso é que a autoajuda é algo que, digamos assim, teria que ajudar todo mundo. E não sei se é bem por aí que acaba acontecendo. Mas essa é uma complicação que ele traz. E ele vai desenvolvendo isso dentro do texto. E agora eu vou ler uma outra complicação interessantíssima que ele traz na página 206 e termina na 207. Que é no segundo parágrafo, são 2 parágrafos inteiros. Mas antes de lê-los, tá, pessoal? Só uma recomendação. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, quem está ao vivo nos assistindo, pode utilizar aqui o campo dos comentários ou esse balãozinho de fala com uma interrogação no meio dele. Aí ajuda a compilar aqui as perguntas, sugestões, né, e tudo mais. Que aí a gente vai interagindo. Mas olha que interessante. O Hillman ele vai desenvolvendo aqui, pegando, não à toa, a imagem de Cristo como uma imagem que ela vai compilando dentro dela diversas outras forças. Hercúleas, de Mitra, Orfeu, Asclépio, Perseu, Dioniso, Júpiter, e por aí, Apolo, e por aí vai. Aí você vai dizer, aí ele vai vendo que qualidade está sendo apresentada. E aqui ele vai colocando uma complicação aqui, ele vai desenvolvendo uma complicação desse sentido. E aí eu vou ler agora. Aqui já no segundo parágrafo da página 206. Por iconoclastia, não quero dizer quebrar o imaginário tremendamente patologizado da crucificação, porque ele está usando a imagem de Cristo aqui. Mas, ao contrário, despedaçar sua alegorização incrustada num significado extremamente específico, que nos impede de reconhecer as outras figuras dentro da imagem de Cristo. Ou seja, ele está colocando aqui como se o sofrimento que está sendo trazido ali pela imagem de Cristo como sendo algo como se fosse uma alegoria. E isso tem uma problemática, porque quando as coisas estão alegorizadas, elas não são imaginadas. Elas servem como uma lição. O problema da alegoria, que inclusive ele... É claro, estou fazendo isso uma leitura própria. Mas o problema da alegoria é que ela é como se estivesse trazendo uma lição que tem que ser aprendida dessa forma. Ou seja, como se fosse um dado pronto. E ele vai desenvolver essa ideia aqui mais para frente, dizendo o seguinte... fica incrustadas num significado extremamente específico que nos impede de reconhecer as outras figuras dentro da imagem do Cristo e as outras vozes falando através de nossas patologias, que não nos contam nem de pecado, nem de sofrimento, não apresentando necessariamente nem testemunhos do amor, nem portais de ressurreição. Olha que interessante. Aí vai colocar aqui, por exemplo, ó, quem está falando de sofrimento, olha aqui, ó. Por exemplo, a depressão. Porque Cristo ressuscita, momentos de desespero, escuridão e deserção não podem ser válidos em si mesmos. Nosso único
Nosso modelo único insiste na luz no fim do túnel. Um programa que se move da quinta-feira à noite até o domingo e o nascer de um dia inteiramente novo, muito melhor que o antes. Ou seja, aqui ele tá fazendo uma piadinha, aqui ele está sendo jocoso, tá? Porque ele está trazendo o seguinte, ele está colocando aqui como se o nosso sofrimento, e aqui ele usa a depressão como uma experiência qualitativa pela qual eu estou passando, como se a depressão fosse algo que eu tenho que passar, tá? Eu estou depressivo, então eu tenho que passar por isso. É como se fosse uma fase. É como se fosse uma bula pronta. Ó, você está depressivo, depois você vai passar por isso, você vai passar por esse estágio, por esse estágio, por esse estágio. E depois que você tem nesses estágios, aí, quando ele está usando aqui o exemplo da segunda-feira, aqui, aí você acorda bem melhor. Aí você vai acordar renovado, sem depressão, sem sentir isso mais. Ele está falando o quê? Que a depressão por si mesma não é algo válido, não é algo digno de se estar passando. E ele vai falar isso mais para frente também, quer ver? Vamos continuar. Não apenas irá a terapia, mais ou menos conscientemente, imitar esse programa. Ele está colocando aí uma coisa pré-pronta já. Ele está dizendo que a partir do momento que você está passando por alguma dificuldade, um sofrimento, você precisa saber antes, até mesmo, com, sei lá, dicas, orientações e piriri pororó, como essas coisas elas funcionam, para que você sirva esse programa, passe por ele, identifique as etapas dele, né? Compre ali o checklist e acabou. Não sofreu mais, olha que legal. Aí ele está dando ele está sendo irônico aqui, de alguma maneira ou de outra. Mas vamos continuar. Não apenas irá à terapia, mais ou menos conscientemente, imitar esse programa, variadamente, desde o aconselhamento esperançoso e positivo até o eletrochoque. A gente tem que lembrar que ele está falando isso nos anos 70, tá, pessoal? E se não me engano, se a minha memória histórica não falha, tinha isso na época ainda. Eu acho que tinha. Não sei se nos Estados Unidos ou na Europa, talvez até sim. Mas eu acho que aqui, na cultura tinha, viu? Eu não lembro. Mas acho que tinha sim. Enfim. Mas a consciência do indivíduo já está alegorizada, ou seja, ela já está pronta, vendo a imagem antes dela se apresentar. Todo o significado já está dado pronto. Pelo mito cristão e, portanto, ele sabe o que é a depressão e a experimenta, ou seja, imagina de acordo com esta maneira. Não sei nem se imagina, né? Mas ele elocubra, coloca as coisas nesse patamar. A depressão é isso e aquilo. Ou seja, a pessoa vai para a terapia para aprender a sair da depressão e não a ficar com ela e escutar o que ela tem a dizer sobre ele. Mas é para sair. Né? Então ali eu tô sofrendo para sair do sofrimento. E trazendo, inclusive, até o próprio comentário da Adélia Prado, que eu estou trazendo aqui como o início da nossa reflexão, como a nossa ponta de provocação, ela coloca uma condição de mais consciência sobre o quê? Sobre aquilo que eu não sei, sobre os mistérios da vida. Ali ela cita, né, o envelhecimento, a morte, o fracasso, a precariedade, a pobreza, como sendo coisas que estão dizendo algo sobre si mesmas e que tem um sentido bastante profundo. No profundo ali no sentido de levar para baixo mesmo. Nos coloca numa posição ali, até moralmente, em alguns sentidos, mais baixa. Ela deve ser necessária, aqui eu estou continuando a leitura. Ela deve ser necessária, pois aparece na crucificação. Ou seja, eu tenho que passar pelas etapas da crucificação para ser digno, para ser
vício e por aí vai. E deve ser sofrimento, mas permanecer deprimido deve ser negativo, uma vez que na alegoria cristã a sexta-feira nunca é válida per se, pois o domingo, como parte integrante do mito, está pré-existente na sexta-feira desde o começo. Ou seja, você está na sexta-feira para esperar o domingo, não está na sexta-feira porque pode ser sexta-feira todo dia. Né? Como naquele filme lá do Dia da Marmota, lá, como é que ele chama? Feitiço do Tempo. Esse filme é bom pra caramba. Apesar dele ser meio sessão da tarde, ele tem um roteiro maravilhoso. A contraparte de toda a fantasia de crucificação é uma fantasia de ressurreição. Ou seja, é uma fantasia de progressão aqui, tá? E não uma fantasia circular. Não uma fantasia onde as coisas estão umas juntos com as outras. Mas uma vai me fazer sair da outra. Esse é o risco que o Hillman está trazendo aqui. Quando uma coisa está sendo imaginada para sair da outra, no sentido positivista, no sentido de cair fora daqui, que isso aqui não é digno de estar sendo vivido, você tem que, essa fantasia de prosperidade, de você vai lá, você doa tal coisa, aí começam essas coisas mais literais, né? essas perspectivas mais literais. Você vai lá, você doa as coisas que você tem, porque o doar tudo que você tem, sei lá. Aí estou colocando em crítica mas em algumas visões aí teológicas, tá? É uma crítica mesmo, vou ser bem específico. Você doa algumas coisas que você tem ali, né? Seu carro, seu dinheiro, tudo mais e tal. Só que com um objetivo. Ou seja, eu não estou doando porque é sofrido doer. Não, eu estou doando porque depois que eu doar, eu vou ter minha parte, ela vai ter mais amplificada, eu vou ter minha recompensa. Eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais prosperidade de trabalho, eu vou ter prosperidade na minha família, nos meus relacionamentos. Então, a ideia de prosperidade é uma ideia alucinantemente perigosa, porque ela mantém a psique presa em não passar por aquilo que ela precisa passar. Ela finge que está passando. Eu não estou passando por o meu sofrimento mesmo, eu não estou refletindo sobre ele. Eu estou, na verdade, pegando, então eu precisava, era só doar meu carro. Que beleza. Ou seja, não é refletido aquela parte, inclusive, né, daquela parábola de Cristo lá, que o rico fala, que eu tenho que fazer para ir para o céu? Aí o Cristo fala, você doa seus bens aí e beleza. Por que ele fala isso? Porque era onde doía no rico. Era onde era o ponto fraco dele, mas era dele. Era especificamente daquela figura. Eu não sei se as outras precisam disso. Ou se é um sofrimento para as outras passar por isso. Sofrimento ali no sentido de uma deformação sobre algo que eu tentei, que me forma, que forma a minha consciência, que forma minhas relações. O que formava as relações daquela imagem, daquele personagem, na verdade, né, era ele ter recursos, né, financeiros, recursos físicos, aí no caso. Mas nem todo mundo passa por isso, porque aí que tá, a gente está falando sobre especificidades. O que é específico na minha forma de se passar por essas coisas? Pode ser que esteja em outro lugar. E claro, esse lugar geralmente é o lugar do sofrimento, aí principalmente é um lugar onde eu não sei. Porque eu vou escolher não sofrer. A gente faz essa escolha, que é uma escolha moralmente também. A gente aprendeu a ficar de pé e não aprendeu a ficar rastejando. A gente, como espécie, aprendeu a ficar em pé. A gente foi ficando, né? A gente foi subindo, no sentido até corporal da palavra, se prostrando. Então é uma condição moral também. E é uma condição que a gente evita de passar ali, seja lá qual for o momento da vida. Então,
Se a gente puder ali evitar passar realmente por esse momento, a gente tenta. Mas ao mesmo tempo, a gente fica preso em uma determinada imagem que ela sente as coisas dessa maneira. É uma prisão psicológica nesse sentido. Aqui tem vários comentários. Eu vou continuar lendo aqui, que eu não terminei o parágrafo, que eu queria refletir um pouco sobre esse esquema. Tem vários comentários aqui, deixa eu ver. Deixa eu ir para cima aqui, deixa eu ver onde começa. Acho que é aqui, peraí. Opa. Nefelibata. A consciência, vejo que está na aceitação da finitude. Sim, mas é uma consciência humana, né? Aí a gente está falando de sobre a consciência sobre um humano, porque a finitude fala sobre uma característica mais do humano. A consciência da infinitude isso daqui vai ser sempre assim, que é geralmente algo que me visita o tempo todo. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, da morte, envelhecimento, são coisas infinitas. Isso sempre vai acontecer de alguma maneira. Isso é perene. A gente vai passar por um momento onde aquela infinitude vai atingir a nossa finitude. Aí sim. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Aqui é uma complementação, tem 2. A Nefelibata. A natureza das coisas é vir a existir, durar por um período e acabar, se finda. Sim, porque a natureza, né? Como bem viu o vídeo, ela está sempre em transformação. Omnia mutantur, nihil nocere, ou seja, tudo muda, nada morre. Tudo está em constante transformação. Mas esse tudo ali em relação à matéria, à alma, né? Então a alma, ela também está ali em constante transformação. Algumas coisas elas acabam, mas elas morrem daquela forma. É uma forma que deixa de existir para que outra forma exista. Ou seja, a natureza é algo que está sempre deformando a sua forma de existir, de alguma maneira. Até porque senão ela não se renova. A natureza é cíclica, ela é ecossistêmica, ou seja, uma força atravessa a outra. Uma força interpenetra, interrelaciona com outras. Tem aqui a Dirce Regina Lobo dos Santos. Consegui ler. Passar pelo sofrimento para alcançar a sabedoria. Eu não sei, Dirce, se vai alcançar a sabedoria. Aí é que tá. Eu posso ficar eternamente nele. O que eu estou tentando trazer aqui com o Revendo a Psicologia, né, com as ideias do Hillman, é que se eu imagino ali que eu preciso sofrer como um estado de alcançar uma luz no fim do túnel, eu posso continuar sofrendo eternamente. E, a luz do fim do túnel pode ser quando eu desencarnar, por exemplo. Quando eu morrer, literalmente. E não passa por uma morte mais psicológica. Ou não deixa com que ela aconteça. Como um estado de percepção sobre as coisas. Não permite com que algo diferente aconteça, já interrompe. Né? Aquela coisa, mas não quero falar sobre isso. Vamos trocar de assunto aí. Isso aí está me incomodando. Não gosto. Para por aí. Né? E aí, deixa eu ver, tem outro comentário da Nefelibata. O que nos causa dor, acredito que seja a não aceitação disso. Sim, isso intensifica. Seguramos tudo com muita força, com medo de perdê-las. Tudo está fluindo e esse fluxo é composto de coisas externas também. Os relacionamentos. Sim, na perspectiva que nós estamos sempre em relação com o diferente, esse diferente ele também é sentido como uma, não diria tormenta, mas eu diria como algo que me coloca em uma situação onde parece que até mesmo aquilo que eu consegui deixar pronto na minha vida não é isso a resposta, porque parece que outra coisa vem. A vida ela vai trazendo outras
possibilidades, né? Inclusive a própria linguagem, ao mesmo tempo que ela é um acesso para qualquer coisa que a gente tente se relacionar, ela é um equívoco. Ela traz equívocos. Exatamente não, mas provavelmente por conta de que a linguagem não consegue abarcar tudo. A linguagem, ela é um paradoxo que nós estamos vivendo constantemente. Ou seja, eu percebo que quando eu estou falando uma coisa, eu também estou falando de outra, né? Essa linguagem trazendo, por exemplo, eu sempre trouxe esse exemplo que é mais nítido, da palavra casa. Que casa pode ser ali um substantivo, pode ser um verbo. Pode levar outras concepções dentro dela, dentro da nossa língua. E exatamente por conta disso, que a gente vai trabalhando essa linguagem para que a gente vá se tornando pelo menos mais íntimos de que nós estamos vivendo sempre um paradoxo. Ou seja, eu tenho sempre que ficar atento que muitas coisas elas podem não estar exatamente indo para aquele objetivo, elas podem estar indo para uma outra forma. Ela muda. A partir do momento que eu acho que é assim, ela escapa das minhas mãos. Ou que só é assim, né? Aqui outro comentário. A impermanência não é de interesse filosófico, mas de interesse pessoal. Belo comentário. É bem por aí mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem aqui o Filopos Felipe. No fim do túnel tem uma luz, depois da luz tem outro túnel. Então, a gente pode acabar entrando aí num ciclo, né? Até porque pode ser que para algumas qualidades dentro do túnel estejam apenas, ou não só apenas, mas fica mais o túnel agrega qualidades que em outros lugares podem não ter. O túnel, a gente pode até imaginar uma caverna e tudo mais, são qualidades. A gente está falando sobre a possibilidade do estar em movimento. Aqui a gente está colocando agora o patos como estar em movimento, ou seja, uma hora eu posso estar no túnel, outra hora eu posso não estar mais, outra hora eu posso voltar para um túnel diferente, ou até para o mesmo, mas aí eu posso começar agora do fim para o começo, da primeira vez como eu entrei nele. Então essas possibilidades de estar em movimento é de que as coisas elas não se iniciam da mesma forma. Tem alguma coisa diferente acontecendo dentro dos movimentos de repetição. Esse diferente é que interessa, porque ele não é óbvio, ele não é dado, ele não é pronto. A repetição é a diferença acontecendo dentro da semelhança. Ficou bonita essa frase, hein? Saiu agora, ficou bonita. Gostei. Aqui é a psicóloga Raquel Labad. Raquel Abad, na verdade. O luto, nesse olhar... O luto... ele pode... aí que tá, né? O luto, ele pode não acabar. E talvez eu nem sei se ele acaba, viu? Pra ser bem sincero. Olhando assim, de uma perspectiva mais arquetípica, Raquel, eu não sei se o luto acaba. Ele pode estar menos intensificado. Eu acho que aí é interessante. Ele pode estar menos intensificado e eu posso olhar para ele, mas eu não sei se ele acaba, porque ele é uma condição humana, ou uma condição de se estar percebendo determinada figura, determinado relacionamento pessoal, alguma coisa morre. Então ela pode estar sendo sentida diferente, ok, mas eu não sei se o luto em si ele acaba. É uma reflexão interessante, dá pra gente pensar mais sobre isso. Vamos ver se tem mais comentários, a gente continua aqui.
Nunca se passa pelo mesmo rio duas vezes. Sim, Heráclito, né? A gente não fica no mesmo rio duas vezes, até porque o rio muda. E se o rio muda, ele também está nos colocando em um outro ponto, mesmo que a gente esteja no mesmo ponto. Ele está em movimento. A imagem do rio é uma imagem de fluxo, de movimento constante, de movimento contínuo, que vai ali, né? Não são as mesmas águas. Continua passando água, pode passar outra coisa também, mas não são as mesmas. Constantemente ele está ali, que é uma imagem da alma, né? A alma é como um rio nesse sentido. Aqui a Dirce falando, ficou, obrigada. Ah, que bom. Aqui a gente está refletindo bastante, né? Tá indo longe. Aqui eu vou tentar então terminar a leitura, porque eu parei aqui, a gente ficou conversando aqui, mas eu vou terminar a leitura porque ela é importante aqui, tá? Ela traz aqui Quer ver? Onde que eu vou começar aqui a leitura? Vou recomeçá-la, né? Aqui eu vou começar da depressão de novo. Deixa eu voltar aqui para a gente ir relembrando algumas coisas. Aqui ele está falando da imagem alegorizada, né? E quando essa imagem ali do sofrimento, da depressão, ela está alegorizada, ele vai dizendo o seguinte, que então, portanto, a gente já sabe o que é a depressão e a experimenta de acordo com esta maneira. Ou seja, quando a gente está tentando saber algo antes dele acontecer, no sentido ali de passar por, no sentido ali de eu não quero passar por isso, como é que isso funciona? É uma defesa. E aqui ele coloca aqui até mais para frente o que é uma defesa maníaca. O que é uma defesa maníaca? Ou seja, está sempre tentando buscar alguma animação que impeça, animação não sei se é uma palavra boa, mas está tentando buscar ali uma energia que impeça que outra possa interromper ali, ou que afete, então tentar ali fazer com que, se eu tiver que passar por isso, que seja breve, seja rápido, seja tramontina, corta logo, né? Ela deve ser necessária, o sofrimento, a depressão, pois aparece na crucificação e deve ser sofrimento, mas permanecer deprimido deve ser negativo, uma vez que na alegoria cristã a sexta-feira nunca é válida por si mesma, per se, pois o domingo, como parte integrante do mito, está pré-existente, ou seja, já é um dado pronto, antecipado na sexta-feira desde o começo. A contraparte de toda a fantasia de crucificação é uma fantasia de ressurreição, que foi onde a gente parou, que a gente falou da fantasia de progressão. Nossa postura com relação à depressão é a priori uma defesa maníaca. Até mesmo nossa noção de consciência serve como um antidepressivo. Estar consciente é estar acordado, vivo, atento, num estado de funcionamento cortical ativado, né? Elevado até, levando a seus extremos. Consciência e depressão vêm. Olha que isso aqui é fantástico, olha que sacada que ele teve aqui, esse filho da mãe. Consciência e depressão vêm a excluir-se. E a depressão psicológica veio substituir o inferno teológico. Olha que baita de uma sacada. Eu não sei como é que vocês escutam isso aqui, pessoal. Mas isso aqui é tão recente, é tão agora, o que ele está dizendo, é tão o que nós estamos incessantemente passando, vivendo culturalmente, que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado especial de olhar para isso que ele está trazendo. Ele está trazendo aqui que a nossa noção de consciência vem a excluir a consciência da depressão. Como se a depressão não trouxesse nada além de pó, além de destruição, de infuncionalidade, de
de mortificação, seja lá o que for, de coisas ali que são colocadas dentro da nossa cultura como sendo indignas, impróprias, improdutivas até mesmo. E aquilo que nós consideramos que é improdutivo, que fica parado, vai ficar parado até quando, não sei o que, tal, é sentido como sendo algo que é moralmente inaceitável. Alguém que fica depressivo por muito tempo não precisa muitas vezes de ter ali um colega, uma pessoa do lado dizendo o quanto aquilo que ela está passando é indigno, impróprio. Ela mesma, até através de muitas coisas passadas pela nossa cultura, até mesmo por existir uma demasia, uma procura, um frenesi de medicalizações que evitem constantemente entrar neste estado, quer dizer então que este estado não traz nada além de desgraça, não fala comigo. Isso já é cultural, isso já é colocado como eu não posso de maneira nenhuma estar sofrendo. Eu vou até radicalizar com uma frase fantástica que eu escutei uma vez dentro de uma sessão com uma paciente. Olha que frase, essa frase ela traz muito pano para manga, que ali ela estava comentando de uma figura da vida dela, tá? Óbvio que eu não vou dar detalhe nenhum, mas a frase é a raiz, eu acho que ela está dentro dessa raiz alegórica em relação a isso que nós estamos trazendo. Se ela está dizendo ali, no contexto, ela estava falando sobre uma figura da vida dela, uma pessoa da vida dela que disse essa frase para ela, que é a seguinte: se eu não estou sentindo dor, eu posso fazer o que eu quiser. Olha que frase marcante ali, até de certa forma terrível. Eu escuto isso isso é um pouco terrível, porque isso coloca que o tempo todo eu não posso entrar em contato com a minha própria dor, que ela não é minha, que ela não deve ser minha, que ela deve que ser enxotada, ela tem que ser espizinhada, ela tem que ser arrancada de mim. E a maneira como se faz frequentemente isso é anestesiando esta dor, seja com remédios, seja com... eu estou colocando o remédio, né, no sentido de alta medicalização, de hiperdosagens, de está sofrendo mais, toma mais remédio. Essa cultura continua existindo tanto para médicos quanto para pacientes. Ela continua. Tem lugares, né, tem pessoas que já veem que isso é arriscado, essa hiperdosagem, porque ela, ao mesmo tempo ela é anestesiante. O que ela anestesia? Ela está anestesiando a possibilidade de que uma outra consciência, de que uma consciência diferente, uma consciência que eu não quero muitas vezes, ou nem sei se não quero, que a gente fica muito no ego, mas uma consciência que não é a minha escolha, ela me atinge. Aqui está falando que estão travando. Se estiver travando, pessoal, me avisa, mas eu não vi travar, para mim está normal aqui as entradas aqui do pessoal. Então esse ponto aqui é extremamente importante que o Hillman está trazendo. É extremamente importante. Nós lidamos com algumas coisas, entre elas o sofrimento, como sendo algo que é diferente de consciência. É diferente de consciência no sentido de vida, tá? Ele especifica, inclusive, isso no texto. Vida ali no sentido de uma vida diurna, uma vida funcional, uma vida que precisa ali estar de uma perspectiva de trabalho, de tentar ali tendo relacionamentos funcionais. Agora está muito na moda isso.
Então, o que acaba acontecendo? A fantasia do funcional, muitas vezes, pode trazer uma fantasia de que se eu estou dentro de um relacionamento assim, eu tenho que tirar a pessoa. E não perceber que tipo de laço eu estou fazendo com a pessoa. Que é o que é mais interessante psicologicamente e é mais trabalhoso. Dispensa energia psicológica. Mas, ao mesmo tempo, traz uma percepção e diferenciação única sobre as próprias vivências. É difícil, é mais complicado. É mais complicado porque a gente é obrigado a imaginar as coisas. Nós somos obrigados, não no sentido literal da palavra, mas no sentido de uma vontade muito íntima de ver as coisas com os próprios olhos. Que eu entendo em relação até mesmo ao que é o cultivo de alma, em outras palavras, aqui são palavras minhas, é tentar ver as coisas com os próprios olhos. E obviamente o paradoxo é que para que eu veja as coisas com meus próprios olhos, eu preciso conhecer outros olhos. Como é que são os outros olhares para mim, como eu olho para essas outras coisas também. Porque é isso que vai colocando em movimento. Opa, isso aqui é semelhante, mas tem uma diferença. Eu sou assim, outra coisa é assado, mas a gente tem uma semelhança assim. A gente vai percebendo essa diferença entre semelhantes. O ver com um dos próprios olhos é isso. Que é, inclusive, uma proposta de uma relação mais horizontalizada. Mais fraterna. Bom, a gente já está terminando, pessoal. Hoje foi devaneios, foi bem devaneios mesmo. E a gente foi passeando um pouco através dessas provocações. É bem bacana quando elas nos atingem ali, porque aí a gente tem que ficar ali, opa, não era bem isso que eu estava imaginando. É exatamente essa a proposta. Então, pessoal, agradeço, quem tiver algum comentário, fazer um comentário final, ainda tem uns minutinhos, mas eu gostaria muito, inclusive, de agradecer, né? Eu acabei esquecendo, né? Mas agradecer a editora Vozes pela parceria aqui com a página, agradecer ao SEI, esse lugar aqui que nos acolhe, esse lugar aqui que se tornou a nossa casa dos devaneios. Quem estiver em Campinas e região quiser conhecer, aqui é um espaço de assistência social, um espaço cultural. Tem as amostras aqui que são, a gente está tendo aqui no SEI mostras artísticas, de pinturas, tem uma escultura, desenhos. Então aqui é um espaço aonde e esperamos que a visão artística também nos contamine de alguma forma. Mas já a gente começou um pouquinho mais cedo também, né? A Disse e a Nefilibata. Então, hoje foi esse o nosso tema, foi o nosso 37º encontro, agora estou localizado nos nossos números aí. E para quem estiver vendo esta live gravada, seja no YouTube, seja no Spotify, ou seja aqui mesmo no Instagram, o nosso encontro acontece sempre às quartas, às 7h30, né? Por volta das 7h30. Às vezes eu começo um pouco mais cedo, umas 7h20, 7h25, mas o encontro em si marcado é nossas 19h30. Pessoal, muitíssimo obrigado e nos vemos semana que vem. Até lá!